Muito boa noite a todos vocês que estão assistindo essa edição do Papical gravada. Sábado a gente tentou fazer a transmissão, tivemos alguns contratempos, mas eu até acho bom porque, olha, hoje tivemos notícias super impactantes. Já quero adiantar o seguinte: China e Estados Unidos anunciaram uma trégua nas tarifas comerciais entre ambos os países. Isso por si só é muito importante porque a gente vai ver isso no gráfico daqui a pouco e vemos o VIX, o famoso índice do medo caindo novamente, depois de muitas semanas abaixo dos 20. E não só isso, mas também tem aqui comigo Tiago. Tiago, para falar um pouco mais dos Estados Unidos. Boa noite, Tiago. Como é que você está? Boa noite, Cadu. Boa noite, Dani. E pessoal, welcome to Papical. Agora vamos falar do que interessa. A semana passada a gente teve uma super quarta que nos deu muitos insights, mas também a gente teve uma loucura nessa segunda-feira, onde você foi dormir na sexta-feira pensando uma coisa, levando em consideração um planejamento, analisando a economia de uma forma, e se acordou na segunda tendo que mudar tudo de ponta cabeça porque o cenário mudou. Pois bem, meus amigos, este é o mundo em que vivemos. É isso. E quando a gente mostrar o gráfico vai ficar cada vez mais claro, mas antes quero apresentar ele, nosso colega aqui de apresentação, colega de turma do PAP, Deni Lorenzato, assessor do escritório Apex. Boa noite, Deni. Como é que você está? Boa noite, Cadu. Boa noite, Thiago. Vou bem. E o mercado melhor ainda, né? Então, estamos aí. Bons números para o pessoal. Quando você falou que o mercado tá bom, é uma coisa bizarra, porque realmente o mercado está bom. A gente está falando que o Ibovespa teve alta, a maior alta das últimas semanas, que ultrapassou o topo histórico, chegando a 137 mil e alguns pontos aí quebrados. A gente teve o dólar ainda bem estável, que também é surpresa para quem estava acompanhando desde dezembro o cenário econômico. Eu falar que o dólar ia voltar para 5,60, pelo amor de Deus, era maluquice, mas é real. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês a tela para a gente olhar o gráfico, que é o que vocês gostam de ver. Deixa aparecer aqui. E tá na tela. Olha aí, VIX abaixo dos 20. A última vez que vemos isso foi em março, 27 de março. Depois de um mês inteiro em um quebrado, a gente voltou com o VIX aqui para baixo. E o causador desse problema todo aqui foi, claro, Trump, o nosso amigo laranja que anunciou essa guerra tarifária com o mundo inteiro, mas que, quem sabe, foi uma decisão política e uma decisão de guerra muito bem levantada, até porque ele está conseguindo fazer o que ele queria, criar uma balança comercial positiva para os Estados Unidos com uma alteração nas tarifas entre esses países. Mas vamos falar também daqui um pouco do DXY. O dólar voltou a recuperar força e a gente vê ele aumentando e subiu, de fato, para cima da casa dos 100. Em contrapartida, a nossa taxa de juros de curto e de longo prazo caíram. A de longo prazo já está abaixo dos 14%. Isso é fantástico. Primeiro, a gente vai ver uma redução da expectativa de inflação quando a gente analisa do início do ano até hoje. Isso favoreceu também pela questão do dólar, que o dólar pressionou muito menos a inflação por se manter estável na casa dos 5,60, 5,70, concomitantemente com a apaziguamento das tarifas de Trump. Tudo isso em conjunto fez nossas taxas derrubarem e as taxas caindo é a bolsa subindo, pessoal. Então, quando a gente olha o Ibovespa, ótimo desempenho. Quando a gente olha essa subida aqui, parece ser mentira. O nosso querido Ibovespa está subindo tanto e é verdade. Quando a gente olha o gráfico semanal, desde o início desse ano, já acumula uma alta de 15%. Já está um resultado super positivo em relação ao que tivemos no ano anterior. E claro, isso é aquela tese que eu já levantei anteriormente sobre o poder dos ativos estarem sobrevalorizados, no sentido que, quando a gente pega a taxa de juros no patamar que estava e o Ibovespa no patamar que também estava a 118 mil, a taxa começa a cair, mas não tanto, e o Ibovespa começa a subir e muito, existe alguma coisa ali atrás que está fazendo esse motor andar. Não sabemos o que ainda, mas quem souber descobriu o santo graal da Bolsa de Valores. O que eu quero trazer para vocês também é o Bitcoin, o ativo preferido do Elon Musk,
que ultrapassou e está se mantendo acima da casa dos $100 mil. Muitos que operam esse ativo usam esse patamar como um piso psicológico e é muito importante para representar a força que a tecnologia está trazendo. Até porque, se a gente olha intrinsecamente o valor de um Bitcoin, não existe o valor. Aquele valor nada mais é que a confiança que os investidores estão colocando em cima dessa moeda. Poderia ser qualquer outra, mas escolheram o Bitcoin. Então estamos aí, um Bitcoin valendo mais que $100 mil. E para finalizar com chave de ouro, quero mostrar o desempenho das bolsas dos Estados Unidos, que tiveram uma alta expressiva, inclusive de ontem para de sexta para hoje, mas que já acumulam um certo ganho quando a gente fala do anúncio do Liberation Day, no dia 2 de abril, mas permanecem um pouco abaixo da máxima histórica, mas temos muito o que caminhar. Por falar de Estados Unidos, a gente vai ter que trazer ele, especialista nos Estados Unidos, que é aquele que já morou nos Estados Unidos durante algum tempo, votou no Trump e já tem o Golden Car para toda a família. E no breve comercial a gente volta. Até já já. Welcome again. Shall we begin? Essa semana foi em tom de aguardo pela Super Quarta, que vamos deixar para o final. Vamos para o giro semanal. Na segunda-feira, a gente teve o PMI global, que veio vindo abaixo, mostrando toda aquela carga depressiva, aquele efeito de, o mercado está indo aqui para uma baixa da atividade econômica. Os PMI do setor de serviços também teve uma queda, bem abaixo do consenso, bem abaixo da última leitura. Porém, apesar disso, a empregabilidade no setor não industrial cresceu. O PMI de não manufatura do ASM cresceu de 50,8 para 51,6, mostrando que está tendo uma certa geração de emprego, mas o pessoal não está muito otimista, não está comprando muito. Na terça, a gente teve as exportações e importações, veio o número de importações, veio bem acima da última leitura. Eu, pessoalmente, esperava mais. Veio 419 bilhões de dólares e um déficit na balança comercial americana de 140 bi, que ficou acima do previsto, mostrando que, olha, a galera tentou importar antes das tarifas. Destaque também, a gente teve leilão de Treasuries 10 anos. Os juros ali ficaram mais ou menos no mesmo patamar, uma leve queda, mostrando que talvez a gente teve uma estabilização ali da curva de juros americana. Tivemos a projeção do Fed de Atlanta para o PIB, indo bem forte, em 2,2, mostrando sim que ainda tem uma certa força de consumo, uma força na atividade econômica americana. Mas, e também, na quarta, diminuição do inventário de petróleos. De novo, atividade econômica. Temos também a super quarta, mas eu vou dar uma dica. Perceberam como eu falei? Olha, teve esse dado bom, mas teve esse dado ruim. Teve esse dado que mostra, olha, eles estão tentando antecipar uma coisa aqui, mas vai vir um efeito daqui para frente. Tá vendo como parece que tá bom, mas a gente não tem certeza, não tem clareza, a gente não sabe para onde a coisa realmente está indo? Isso vai ser importante para daqui a pouco. Quinta-feira, novos pedidos de seguro-desemprego diminuíram para 228 mil e o número de pessoas em seguro-desemprego também diminuiu. Está indicando aqui um cenário que os empregadores não estão querendo demitir porque não sabem o que vai acontecer. Está complicado de prever se vai ter mais atividade física ou menos. E por isso é preferível manter o empregado ali, não demitir o cara. O problema é que se o cara sabe que não dá para ser demitido, a produtividade americana cai
caiu 0,8 no primeiro trimestre. Só um breve momento, vou precisar colocar aqui o meu carregador para o notebook. Voltando. Destaque também para as Treasuries, leilão de Treasuries de 30 anos. Houve, de novo, estabilidade nos juros. Ou seja, ele deu aquela aumentada ali com as tarifas e estabilizou depois. Mostrando que, olha, talvez o pior do estresse já foi. Vamos agora para a política. Tivemos também um desenvolvimento importante. Acordo do Reino Unido com os Estados Unidos. O Reino Unido foi o primeiro país a fazer acordo. Mas até agora é um acordo verbal. A gente vai fazer isso e você faz isso. Beleza? Beleza. Tanto o Trump queria anunciar um acordo para mostrar que, olha, tem gente querendo fazer acordo, quanto o Reino Unido também, por questões domésticas, queria mostrar um acordo. Ainda serão feitas muitas negociações, vai ter papelada, vai ter diplomata indo para lá, indo para cá, mas o acordo ele mantém as tarifas de 10%, abre algumas cotas em alguns produtos e também retira um pouco algumas tarifas de setores específicos, como, por exemplo, a retirada das tarifas automotivas, para quem estiver abaixo ali das cotas. A Índia também está para anunciar algum acordo, mas o fato do Reino Unido ter sido o primeiro país pode fazer com que quem vem adiante perca poder de barganha, porque agora não tem aquela coisa de você esperar para fazer os Estados Unidos ceder. Agora os Estados Unidos já fez um acordo, não precisa ceder mais tanto. Porém, notícia do dia dessa segunda-feira, o fim de semana seria marcado por uma conversa de integrantes do governo chinês e do governo americano, que irão se reunir na Suíça para realizar negociações de comércio. E com o avanço dessas, digamos assim, rodadas de conversas, sem negociações ainda, a demanda os chineses queriam que houvesse uma retirada das tarifas para conversar ainda mais e jogar a negociação. E os americanos falaram, não, vamos conversar, vamos ter um acordo maior aqui, depois a gente baixa as tarifas. O Trump chegou até a colocar ali na quinta, na sexta-feira, que olha, se negociação dá bem, eu baixo as tarifas para 80%. Aconteceu uma loucura. Meu amigo, você acordou na segunda-feira, a China desceu a tarifa, que era de 130 para 125, na verdade, para 10%. Os Estados Unidos desceu algo de 145 para 30%. Com tarifas de setores específicos, os Estados Unidos ainda está tarifando a China em torno de 45%. Mas a coisa mudou da água para o vinho. E aí a gente veio o Fed, que decidiu manter os juros entre 4,25 e 4,50. Para quem não está bem familiarizado, a taxa de juros americanos é uma faixa de juros, não é uma taxa específica, que nem aqui no Brasil. E para o Fed, a palavra do momento era incertezas. Ele repetiu diversas vezes, falando assim, eu não sei o que pode acontecer. Eu não sei se as tarifas vão se manter ou não. Eu não sei o efeito claro das tarifas, se vai ser inflacionário ou não. Eu não sei se a atividade econômica vai desacelerar. Eu não sei se os americanos vão ter demissões em massa, os layoffs. E falou que, olha, o custo de esperar é baixo. Então, com toda essa situação, eles precisam ver mais dados. Eles não veem a fraqueza na economia americana. Então, assim, com isso, o Fed colocou que eu preciso ver nos dados o que vai acontecer, para onde a economia está indo, para eu poder falar. Eu vou tomar essa decisão, ou aquela. E com agora as tarifas sendo reduzidas enormemente,
tudo que o Fed pensou de, olha, não tenho certeza, agora está bem claro. Eu tenho muito mais certeza de onde a coisa está indo. E olha, pode ser que o Fed agora tenha uma melhora no seu panorama. Pode ser que ele chegue e fale: eu só preciso olhar a inflação, eu só preciso olhar o relatório de empregos. Isso ajuda muito o Fed. Só que agora a gente olha para quarta-feira passada e a gente vê, cara, toda aquela incerteza em 72 horas, se contar sábado, domingo e segunda, perdeu muito do valor. Então a gente de novo fica esperando os próximos dados econômicos para saber o que o Fed vai olhar. Se ele vai continuar achando que não tem clareza ou se ele também acha que a coisa mudou. Porque como o Cadu falou, para o investidor é S&P 500 subindo 2,50 e a Nasdaq subindo 3. Para o investidor ele está animadão. Então, para saber o que vai acontecer, você já sabe o que fazer. É entrar no YouTube, procurar pelo canal do Unibanco e sábado que vem, às 8 horas, se não tivermos mais problemas técnicos, assistir o Papo Cal da semana que vem para saber as próximas novidades. Obrigado, Thiago. E aqui fica o meu convite de fato. Vem nos assistir ao vivo sábado, só corrigindo uma informação, às 9 da manhã. Tá legal? Quero trazer o que o Thiago falou sobre incerteza. Como assim incerteza, Cadu? Cara, imagina você, presidente hoje do Banco Central do maior país do mundo em questão de potência econômica, Estados Unidos. A sua decisão de movimentar a taxa de juros para cima ou para baixo, ou até de manter estável, tem um grande poder na economia, um grandíssimo poder. Mesmo o Fed mantendo as taxas em patamares estáveis ao que já estavam antes, nós vemos as bolsas americanas decolando. E tudo decolando para o sentido bom. Petróleo se mantendo estável na casa 65, as bolsas subindo, o ouro subindo, Bitcoin subindo, as taxas de juros futuras caindo. Então tudo que era para subir, subiu, o que era para cair, está caindo. Olha que coisa magnífica. É a semana realmente de ouro, muita notícia boa, com exceção de uma que com carinho eu quero anunciar, a despedida de Warren Buffett da Berkshire Hathaway. Ele enfim se aposentou. Eu não lembro qual episódio, mas um certo episódio nós discutimos sobre isso. A possibilidade do Warren Buffett se aposentar ainda nesse ano. Eu não quero dizer nada não, hein, pessoal, mas eu tenho quase certeza que eu acertei, que ele já estaria dando um tchau. Então depois volte nos episódios anteriores e veja se eu estou certo ou não. E vamos voltar agora e falar um pouco mais sobre o Brasil, país em que vivemos, amamos e odiamos ao mesmo tempo. E nada melhor do que ninguém que o Dani Lorenzato, e voltamos após esse pequeno comercial. Até daqui a pouco. Boa noite, pessoal. É segunda-feira animada essa, né? Então a gente já começou ali na da máxima, né? Máxima histórica. E hoje, né, veio a máxima histórica. O IFIX, por exemplo, ele vinha ali com uma alta consistente, né? E praticamente na sexta-feira fechou estável. Hoje eu vou confessar que não tive tempo de acompanhar o IFIX, né? Só o dólar que praticamente, por incrível que pareça, se manteve ali no 5,68 durante todo o dia. É, isso mesmo, durante todo o dia ele se manteve, porque geralmente estava oscilando, né, chegava a oscilar de 5,63 até 5,74, mas hoje, né, a maioria do tempo ficou ali entre 5,68. Minério de ferro também deu uma subida, né, justamente por uma oscilação da demanda da China. O petróleo também, como o Cadu havia comentado, deu uma pequena alta ali também, após bater as mínimas aí dos últimos anos, não na pandemia, né, depois pós-pandemia, na casa dos 61.
E também o Bitcoin, né, passou ali os 100 mil pontos, chegou a 104 mil pontos e vem hoje, estava se mantendo ali nos 104 até o momento que eu vi, às 5 horas da tarde, estava ainda se mantendo ali em 103.900, 104 mil dólares, né? Mas por que tudo isso aconteceu? A gente vê três movimentos, né? Aqui no Brasil, principalmente. Uma intenção ali, o pessoal vendo os juros, né, de médio e longo prazo caindo, um ânimo também do dólar e o outro também o motivo externo, né, da volta dos Estados Unidos negociar com a China, né? Então a gente vê esses três aí influenciaram e fizeram o preço aqui no Brasil, né? Por exemplo, veja só, o que isso daqui já veio acontecendo na semana passada, né? A curva de juros, né, dos títulos ali pré-fixados registraram uma queda relevante ali nos vértices, né, acima de 5 anos, com uma redução aí de 30 base points, né, 0,30, levando o vértice de 10 anos, por exemplo, que estava em 14,1 para 13,8, né, diferente das semanas anteriores aí que o movimento estava impulsionado, sempre é, levando em conta aí a inflação implícita, né? Então, assim, a inflação vinha pressionando para essa alta nos juros, né? E daí o que, que acontece também? Com essa redução dos juros, né, o pessoal já vê assim uma bolsa, né, é, uma bolsa assim atrativa pelos preços, né? E também a gente já sinaliza ali, o mercado já está sinalizando até uma queda nos juros, né? No, na taxa Selic. E a gente vem falar também da taxa Selic, né? Na quarta-feira ali, o Galípolo, né? Soltou uma alta ali de 0,50, ela passando a Selic de 14,25 para 14,75. Mas o que que chamou mais atenção? O Copom ali abandonou o forward guidance, né? O que que é isso, né? É ali a orientação futura ou a prescrição futura, né? Que é um termo usado na economia e finanças quando se refere à estratégia de um banco central ou de uma empresa em divulgar as suas perspectivas ou intenções futuras ali para influenciar as expectativas de mercado. Mas o que que, assim, o Galípolo ainda veio falando, né? De novo, né? A gente está parecendo disco riscado aqui, né? O risco fiscal, né? Agora que diminuiu, né? A guerra comercial ali das tarifas, teve ali né? Com a volta dos Estados Unidos e da China se acertaram para sentar numa mesa de negociação e negociarem, né? Então isso daí tirou ali um peso, esse peso externo que vinha sobre a nossa taxa aqui de inflação, né? Então, de novo, o que que mais pressiona aqui? É o risco fiscal e também alguns setores ali, alguns núcleos da inflação que ainda continua, sabe, continua resiliente. Por exemplo, a gente viu ali também a divulgação na sexta-feira do IPCA, né? Então, o IPCA ele veio abaixo da expectativa do mercado, porém continua em alta ainda, né? Ele subiu 0,43 em abril, que é o IPCA, a inflação oficial do Brasil medido pelo IBGE. E o acumulado ali nos últimos 12 meses já está em 5,53. Então, bem acima, né, do teto ali que o Banco Central vem trabalhando. Mas o que preocupa ali o Galípolo, né, o Copom, que ela está disseminada em vários ali em vários núcleos da inflação, por exemplo, alimentação, medicamento, comunicação, vestuário. Então, assim, não é um núcleo só, né? São vários núcleos ali que estão pressionando o IPCA e a inflação. Por isso, né, que continua, teve mais alta, né, do Galípolo, porém, né, ele já não está sinalizando uma outra alta, porque ele falou, agora vamos aguardar, né, essa reunião que se encerrou na quarta-feira para a próxima, que virá nesse espaço de 45 dias, para ver o que vai correr aqui, para daí na próxima reunião
tá ali divulgando o que será feito. Então, assim, já não tem aquela pré-expectativa, ó, vai subir, ó, né, vamos começar a diminuir, né? Não, então ele falou assim: vamos deixar correr esses dias aqui para ver o que vai acontecer. Chegando lá na terça-feira, que inicia-se o encontro do Copom, e é divulgada a taxa na quarta-feira, né? Agora, no caso, vai ser em final, né, se não me engano, final de junho, né? Então, assim, ele vai esperar esse tempo mesmo para chegar e sinalizar para onde vai a Selic. Então, a gente viu, né, como citamos aí que é um pré-acordo ali, vamos dizer assim, que os Estados Unidos fez com a Inglaterra, mais a volta das negociações com os chineses, né, e mais os setores ali que já começou a temporada de balanço aqui na bolsa brasileira, e o primeiro setor a sair é sempre o pessoal, assim, que mais funciona como reloginho, né, que é o setor financeiro bancário. Então tivemos aí uma alta, se você ver o gráfico, você vai ficar espantado, do Bradesco, né. Então, o Bradesco, junto com o Banco Itaú, que é o maior, conseguiu puxar aí uma alta do setor de 5,7 na semana passada. E a divulgação de resultados ali da bolsa veio forte. Então, formou esse conjunto todo para a bolsa continuar em alta e hoje bater o recorde histórico aí de alta do Ibov, né. Então essa daí são as notícias, né, que fecharam a sexta-feira e impulsionaram no sábado, domingo continuou, né, com essa reunião que os chineses e os americanos estão fazendo na Suíça, deu uma alavancada aí para o mercado acordar animado na segunda-feira por aqui. Esse daí foram os destaques aqui na economia. Agora, na política, continuamos a história aí do INSS, né, então caiu o presidente ali, desculpa, o ministro da previdência, o Carlos Lupe, porém, né, ele já havia indicado o substituto, né, só que o substituto, o pessoal já vê com uma certa restrição. Por quê? Porque naquelas reuniões que tiveram com os sindicatos ali, ele participou mais da metade, né. Então o que algum pessoal vem falando, principalmente pessoal da oposição e certos setores aí da sociedade, né, vem falando que ele está metido ali também no, né, no problema, né, ali da previdência, que a previdência, eh, ela já vem tendo esses desvios, não é 2019, 2016 não. Tem históricos que eu estava estudando aqui, que desde a década de 90, sabe, acontece essas coisas, né. Então por isso que, o pessoal sempre fala, né, que a previdência pode quebrar, né, se não tiver as reformas, mas realmente o que a gente vê é uma péssima administração da previdência, né, e um monte de buraco aí onde que vaza essa água, vaza essa areia ou entra um monte de ratos, viu. É incrível. Mas por outro lado também o que causou um certo impacto no governo foi mais uma vez o deputado federal do PL por Minas, o Nicolas Ferreira, soltou mais um vídeo de produção própria ali, explicando didaticamente esse rombo da previdência, né. Então, cria ali uma pressão toda sobre o governo e no meio dessa pressão toda, o Lula pega e vai viajar para a Rússia lá, para encontrar um monte de ditadores para uma demonstração militar lá na Rússia, que tinha como pano de fundo a vitória da Rússia na Segunda Guerra Mundial, mas que teve até parte do exército chinês desfilando em Moscou. Então o pessoal, assim, está meio com o pé atrás, até jornais ali, como Folha de São Paulo, vem comentando essas coisas aí. Mas eu quero deixar uma reflexão para todo mundo aí, né. Eh, por acaso, alguém já comprou o nariz de palhaço? Porque o negócio está ficando difícil, né. Então, Cadu, essa é a minha dica, um pouco de ironia, um pouco ali de humor negro, mas o negócio não está fácil, né. Tirar dinheiro até dos aposentados
Isso é palhaçada mesmo. Ah, e começando com palhaçada, vou falar que encontraram um desvio de 260 bilhões de reais. E adivinhe quanto que vão devolver até agora? 200 bilhões? Não, milhões, pô. 200 bilhões é muita coisa. Para pegar é pouco, para dar é muito. Então, assim, não vou entrar muito no campo político, mas falando que o Dani comentou também, o, o presidente, né, o Lula, junto com uma comissão gigantesca que envolve a sua esposa Janja, o presidente do Senado e diversos outros ministros do governo dele, embarcaram na sexta-feira para ir para a China no sábado e lá falaram um monte de mentira. Qual a mentira, Cadu? Pesquisa você mesmo e depois deixa aqui nos comentários. Você acha que ele falou um monte de mentira ou eu e o Denis estamos viajando? Thiago não deu sua opinião, no final ele dá a dele aqui também. E quero trazer o gráfico, Dani, não vou deixar você na mão não. Eu separei enquanto você falou o gráfico do Bradesco. Eu me surpreendi também, porque eu não tinha visto até agora. Pessoal, esse simplesmente aqui é o gráfico do Bradesco, que da quarta-feira passada para quinta, abriu com um gap de 11%. O mercado já começou a se negociar na quinta-feira com 11% de valorização. E considerando de quarta, né, para hoje, é uma alta aí. Então, assim, realmente um ganho espetacular nessa temporada de balanço. Não vou me estender muito aqui porque eu já mostrei um pouco mais a respeito. Então, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E, amigão, realmente, digita aqui nos comentários. Você esperava o Buffett se aposentar? Porque eu tinha falado isso nos últimos episódios. Eu me lembro, tenho certeza disso. Então, fica aqui minha deixa. Deixa nos comentários o que você já achou. E, Thiago e Dani, última pergunta. Agora eu vou botando vocês três aqui na câmera. Vocês dois aqui na câmera. Vamos parar de suposição. No final das contas, na próxima reunião, Galípolo vai aumentar ou vai manter a taxa no patamar que está? Na minha opinião, ele vai manter. E Thiago? Eu acho que ele vai aumentar por um simples fator. Eu até não dei tanta ênfase nisso, mas com esse acordo da China e Estados Unidos, tem potencial de aumentar o dólar. Aumenta o dólar, aumenta a inflação. Então, eu acho que ele vai aumentar. Minha deixa, eu acredito que o Banco Central vai aumentar 0,25% para estabilizar a inflação no patamar que está. E no final das contas, ele vai reduzir até o final desse ano. Já deixei minha opinião gravada em pedra. Gente, uma boa semana a todos. Acompanhe o Thiago e o Dani no LinkedIn. Ambos postam bastante coisa. Dani, por exemplo, posta o resumo que a gente faz aqui para falar com vocês na semana. E também a gente fala muito sobre o mercado financeiro. Grande abraço, Dani e Thiago. Muito obrigado pela presença de hoje, hein? Valeu, Cadu. Valeu, Thiago. E de novo, né? Estamos mudando ali um pouquinho. Não deu sábado, mas vamos na segunda e tivemos sorte porque veio mais informação ainda. Valeu, Dani. Valeu, Cadu. E espero que tenham gostado, pessoal, desse jeito um pouquinho diferente. A gente pensou, não podemos deixar o nosso público sem conteúdo. Era muita informação importante, acabou tendo ainda mais. Espero que tenham gostado e até sábado que vem. Grande abraço. Tchau, Até tchau. mais, pessoal. Tchau, tchau.